E aí galera, então na aula de hoje eu vou dar uma super dica para vocês. Eu vou mostrar um pouco como que eu faço para treinar alguns padrões de tática. Na verdade, hoje eu não faço mais tanto isso porque eu já mais ou menos conheço todos esses padrões de cor já há muito tempo. Mas para você que está começando, isso é fantástico, uma ferramenta gratuita, fenomenal, que te aconselharia a usar. Então eu vou fazer com vocês uma primeira parte aí, 18 problemas, e vou explicar um pouco cada um deles, mas é importantíssimo aí para vocês reconhecerem padrões de checkmates. Acho que é uma das coisas que mais vai ajudar no seu jogo, beleza? Então vamos começar? Então eu vou vir aqui no Lichess, né, na aba Aprender, Praticar, Reconhecimento de Padrões, e aqui agora a gente vai começar a resolver um monte de checkmate. Aqui do lado tem o nome dele, checkmate da última fila. E aqui, ó, tem a quantidade de lances que é esse checkmate. Eu, na verdade, eu costumo nem olhar, eu tento só me concentrar no problema e resolver. Ó. É a vez do branco, então vou tentar sempre achar o melhor lance, né? Vamos lá, brancas jogam, que eu tenho checkmate em um lance, checkmate de gaveta, ó, ficou preso. E agora em dois lances, a ideia é a mesma, estou fazendo um ataque duplo aqui. Então eu consigo capturar uma vez e quando ele capturar eu capturo de novo checkmate. Agora em um lance também é o mesmo padrão, ó, só inverter o lado. Então o xadrez é um jogo de lógica, a gente tem que pensar que às vezes a posição pode ser invertida, mas vai dar a mesma resposta. Aqui a gente vai ter checkmate em dois lances. Errou! Cheque, eu faço ele para o canto e consigo dar esse checkmate da última fileira. Aqui, ó. Agora a gente vai para um outro mate, que é o hook mate, que seria o mate gancho. Então perceba que o rei está preso aqui ó, pelo cavalo, o cavalo domina essa casa e aquela casa. E aqui quando eu colocar a torre, ó, vai ter uma espécie de anzol aqui. Ó. Então por isso que se chama mate do gancho, mate anzol. Beleza? E aqui igualzinho, ó, cheque. Bispo tem que capturar, eu capturo, torre vai na frente e checkmate. O padrão é o mesmo, só aumentou a dificuldade, tranquilo? Então aqui também, ó, tem que tentar achar um jeito de colocar a torre lá, ó. Se eu conseguir colocar a torre lá é mate. Então é só jogar a torre lá e dar o mate. Pô, professor, mas não tem como. Então você atrai o rei, ó. Cheque. Foi para lá, se ele viesse para cá, o mate seria aqui. Como ele foi para B7, a gente dá um mate em B8. Beleza? E aqui a gente tem um mate Anastácio. É um dos mates mais conhecidos, ó, o cavalo tranca as duas casas de fuga do rei, então o rei basicamente vai levar um mate de gaveta aqui no canto, muito importante esse mate. E aqui igualzinho, ó, o cavalo está trancando as duas casas, então se eu conseguisse atacar nessa coluna seria mate, para isso eu tenho que eliminar o peão defensor e uso a torre e dou mate. Fácil demais, né? E aqui a mesma coisa, só que em três lances, ó. Então eu coloco o cavalo para levar o rei para o canto, estou dominando as duas casas e vou fazer o mesmo golpe. Então olha a importância da gente reconhecer o padrão, porque a gente aumenta o número de lances, ó. Então aqui acredito que vai dar de fazer a mesma coisa. Super fácil, né? Bom, agora o mate com as duas torres na sétima, esse aqui você tem que conhecer, é um dos que a gente mais usa numa partida. Já perdi a conta de quantas vezes eu dei esse mate. É aqui igualzinho, só que aqui parece que é bastante lance. Vamos ver, eu começaria com cheque aqui. Acho que agora dá de pôr outra torre na sétima.
Tá indo tudo muito bem por enquanto. Acho que tem que ser esse. Agora a gente captura, tanto faz, acho que a torre. E agora, mesmo padrão, cheque e mate, porque o cavalo está dominando a casa que o rei fugiria. Ai, ai, agora vamos lá. Agora provavelmente vai ser uma mistura dos dois mates, do gancho e desse da torre aí, das duas torres na sétima. Por que que eu falo isso? Porque você tem a possibilidade de dar o cheque aqui e o mate, usando as duas casas, mas também você tem a possibilidade de, caso o cara capture, vamos supor, eu vou jogar torre por peão, caso ele capture torre por torre, eu poderia dar cheque lá embaixo e dar um mate por aqui, né? Comendo a torre, ou melhor, capturando a torre, né? Então ele me deu cheque, eu tenho que sair desse cheque. Uma dica, pessoal, quando for sair do cheque, evita levar outro cheque depois. Então, ó, se eu jogar para essa casa aqui, ele pode me dar cheque de cavalo lá em cima, em E4. Se eu jogar o rei para G1, eu posso levar o cheque tanto de peão em F2, como levar a torre A1. Se eu jogar rei H1, eu vou levar cheque de torre em A1. Então eu tenho que jogar o rei em H3 para não levar outro cheque. E agora ele tentou fugir com a torre, né? Lembrando que se ele capturasse em F7, a gente daria cheque com a torre em B8 e depois torre F8 mate. Então agora eu vou fazer um mate que a gente já viu com as duas torres. Lembrando que o cavalo protege a casa F1. E agora a gente tem o mate afogado aqui. Esse mate aqui é muito importante também. Muito legal conhecer. Um dos mates mais bonitos do jogo. Ó, entregamos a dama. Fazemos ele fechar a casa e damos o mate. Aqui essa posição fantástica também, ó, que eu entrego a dama. Ele tem que capturar de torre e mate. E agora, praticamente essa é a posição do filme lá, Rainha de Catuê, né? Que a Fiona tá jogando, acho que com a menina do Zimbábue lá. Não sei. Não sei se é Zimbábue ou Gana. Pois eu coloco aí de onde que é. E, e a menina acha que ela não sabe jogar porque ela dá a dama. Mas a sequência é muito bonita, ó. Você começa dando cheque descoberto. Perceba que a tua dama tá aqui, ó, atacando o rei. Então, já vou gravar um vídeo ensinando o que é cheque descoberto, mas basicamente é isso. Entregou a dama. Se não entregasse a dama, você daria mate igual, só que seria um lance a menos. Não faz diferença ele entregar a dama ou não. Só demorou um lance a mais agora. Perceba que se eu colocar a dama aqui, ele não... e ele capturar de torre, ó. Se eu jogar a dama aqui em C8 e ele capturar de torre, eu poderia dar mate com o cavalo em D7. Só que se eu jogar a dama em C8, ele não é obrigado a capturar com a torre, ele pode capturar com o rei. Daí eu fico vendo navios ali, né, sem a dama. Posso estar até para perder já essa posição. Então, com uma torre a menos, né? Então aqui o lance correto é cavalo cheque, obrigando o rei dele a ir para C8. E agora eu vou dar cheque duplo, ó. Vou dar cheque com o cavalo em B6 e com a dama que está em E6. Um cheque duplo, ele só vai ter o rei para mexer. Se ele tivesse jogado aqui, nós daríamos o mate com dama D7 protegido pelo cavalo. Como ele jogou na casa B8, a gente vai entregar a dama. E agora sim ele não pode capturar com o rei porque o cavalo estava defendendo a casa. E agora a gente consegue dar o mate de maneira segura. Só por curiosidade, teve uma vez que num torneio de São João, se eu não me engano, eu estava jogando com um garoto chamado Enzo Ferri.
Isso há muito tempo atrás, acho que foi 2002 ou 2001, no máximo talvez 2003. E esse torneio de São João era um torneio aberto, que valia dinheiro, era competição assim muito forte, com xadrez rápido. E eu lembro que eu tinha uma posição semelhante, que eu podia dar um mate em vários lances, mas eu não dominava essa técnica. E eu acabei entregando a dama para que ele capturasse de torre, eu dar o mate afogado. E por sorte ele capturou de torre e não capturou de rei. Não era essa posição, era uma outra posição que em uma outra aula eu vou mostrar. Mas assim, a ideia era a mesma. Então olha só, quando a gente domina a técnica, a gente pode fazer as coisas com segurança e não na sorte. Aqui eu tive sorte mesmo, porque se o meu adversário tivesse percebido a maldade que eu ia dar o mate afogado, ele teria capturado de rei. Mas ele capturou com qualquer peça, porque ele achou que simplesmente eu tinha feito um blunder aí, que eu tinha entregado a dama de graça. Beleza? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, aprendido vários mates diferentes. E no próximo vídeo eu vou mostrar outros mates, outras posições aí e vamos praticando. Beleza? Forte abraço aí, até o próximo vídeo.